análise técnica nos ajuda a prever o movimento futuro do mercado. Ela é baseada em alguns elementos que você vai conhecer de perto neste capítulo. O que são tendências? Que tipo de tendências existem e por que precisamos encontrá-las? Como encontrar o gráfico de suporte e resistência? O que são padrões de preços? Como identificá-los e o que eles sinalizam? Aprenda a conhecer os métodos mais importantes utilizados pelos especialistas para prever a direção do mercado. Conforme explicado anteriormente, a análise técnica busca identificar padrões recorrentes, a fim de prever o movimento de preços futuros. Um analista técnico é guiado pelo próprio mercado e tenta prever o futuro com base no passado. Ele não está interessado nos fatores subjacentes ao comportamento do preço. Identificar a direção de uma tendência é uma das mais importantes ferramentas na análise técnica e nos permite saber em que direção devemos negociar. Primeiro, vamos explicar o que é uma tendência. Bem, uma tendência é uma combinação de ondas que cria a direção do mercado. Tendências não se movem em uma direção linear, para baixo ou para cima. Em vez disso, elas se escondem entre as linhas do gráfico, obrigando-nos a identificá-las por nossa própria conta. Um gráfico pode se mover em 3 direções possíveis: para cima, para baixo e lateralmente. Variável. Podemos identificar uma tendência usando picos e vales. Tendência de alta. Um ativo em tendência de alta cria uma série de picos e vales cada vez maiores. Tendência de baixa. Um ativo em tendência de baixa cria uma série de picos e vales cada vez mais baixos. Tendência variável. Um ativo em uma tendência variável cria uma série de picos e vales em níveis de preços que são mais ou menos idênticos. É importante lembrar que, ao criar a linha de tendência, também podemos usar a inclinação da tendência para determinar a força da tendência. Quanto mais íngreme a inclinação, mais forte a tendência. Intervalos de tendência. Tendência de longo prazo. Esta tendência também é chamada de tendência primária e é medida em anos. Este tipo de tendência controla o ativo pelo mais longo período de tempo e é determinado por fatores fundamentais. Para identificar uma tendência de longo prazo, temos também de encontrar a tendência de médio prazo, visto que ambas se movem na mesma direção. Tendência de médio prazo. Essa tendência também é chamada de tendência secundária. Esta tendência é mais sensível que a tendência de longo prazo, já que abrange intervalos de tempo mais curtos. Esta tendência é influenciada por fatores econômicos, mas em menor grau do que a tendência de longo prazo. Tendência de curto prazo. Essa tendência também é chamada de tendência terciária. Esta tendência é muito mais sensível que as tendências de longo e médio prazo. A tendência de curto prazo é a mais volátil de todas, sendo influenciada principalmente pelas notícias do dia. Sincronização de todos os intervalos de tempo. As oportunidades de negociação mais rentáveis surgem quando as tendências de todos os 3 intervalos de tempo se movem na mesma direção. Neste gráfico, você pode ver a tendência de longo prazo, a tendência de médio prazo e a tendência de curto prazo. Você pode ver que, neste ponto, todas as 3 tendências estão se movendo na mesma direção, então as chances de que o gráfico continuará se movendo nesse sentido são maiores. Para ver a imagem completa, precisamos encontrar os níveis de suporte e resistência. Os alicerces da análise técnica têm como base a identificação dos níveis de suporte e resistência. Suporte e resistência são como piso e teto, que restringem o movimento dos preços de acima e de abaixo. Um nível de suporte é um nível de preços em que o ativo tende a parar de se mover para baixo e então inverte a direção e recomeça a se mover para cima. O nível de suporte é representado no diagrama por uma linha horizontal ou quase horizontal que conecta diversos vales. Quanto mais vales no mesmo nível de preço, mais forte será o nível de suporte. Normalmente, quando ocorre um breakout, fuga, de um nível de suporte forte, pode ser esperado uma inversão de tendência,
com o preço continuando a avançar no sentido da nova tendência. Níveis de suporte são criados nos seguintes casos. Os negociadores decidem que o preço atual é atraente para a abertura de uma nova posição longa. Os negociadores decidem que o preço atual é atraente para aumentar o tamanho de uma negociação existente. E os negociadores que venderam o ativo decidem que o preço atual é atraente para realizar seus lucros. Um nível de resistência é um nível de preços que o ativo tende a parar de se mover para cima e então inverte a direção e recomeça a se mover para baixo. O nível de resistência é representado no diagrama por uma linha horizontal, ou quase horizontal, que conecta diversos picos. Quanto mais picos no mesmo nível de preço, mais forte será o nível de resistência. Quanto mais forte o nível de resistência, mais forte provavelmente será o breakout, quando o preço eventualmente romper a linha de resistência. O início de um breakout é um excelente ponto para entrar em uma negociação. Níveis de resistência são criados nas seguintes situações. Os negociadores decidem que o preço atual é atraente para a abertura de uma nova posição curta. Os negociadores decidem que o preço atual é atraente para aumentar o tamanho de uma negociação existente. Os negociadores que compraram o ativo decidem que o preço atual é atraente para realizar seus lucros. Níveis de suporte e resistência são exibidos no gráfico em diferentes formas, horizontal e diagonal. Níveis de suporte e resistência horizontais são os tipos mais fáceis de identificar. São criados quando o ativo sobe e desce dentro da mesma faixa de preços. O nível de resistência que é atravessado normalmente se torna um nível de suporte. O inverso também é verdadeiro. O nível de suporte que é atravessado normalmente se torna um nível de resistência. Linhas de suporte e resistência diagonais são mais difíceis de identificar e são criadas quando o preço do ativo aumenta e diminui em um padrão de escada. No caso de uma tendência de alta, esses padrões criam pontos e vales cada vez mais elevados, ao passo que no caso de uma tendência de baixa, os picos e vales tornam-se cada vez mais baixos. Níveis de suporte diagonal indicam a direção da tendência. Para a obtenção de um indicador particularmente eficaz, recomendamos que os níveis horizontais e diagonais sejam analisados juntos. Um padrão de preços é uma série de candles que indica a possibilidade de uma tendência, bem como volume e estrutura geral do mercado. A identificação do padrão é uma técnica comum usada por muitos negociadores e ajuda a identificar reversões na direção do preço. A seguir são apresentados vários padrões de preço. Cabeça e ombros, head e shoulders. Este padrão é considerado um dos mais conhecidos e confiáveis. O padrão indica o fim de uma tendência e inclui um pico que está rodeado de ambos os lados por picos mais baixos, mais ou menos da mesma altura. Em uma tendência de alta, esse padrão fornece um sinal importante e confiável, que indica o fim da tendência atual e o início de uma nova. Uma linha de suporte é desenhada abaixo dos três picos, que serve como base para o padrão e é chamada de linha do pescoço, neckline. Em muitos casos, o padrão é exibido na ordem inversa e indica o fim de uma tendência de baixa. Topo duplo. Este padrão é criado quando o preço sobe para o mesmo nível de preço estabelecido no pico anterior. Este padrão é considerado menos confiável do que o padrão de cabeça e ombros. Para aumentar a confiabilidade do padrão, deve existir um intervalo de tempo de pelo menos uma semana entre os dois picos. Fundo duplo. Este padrão é criado quando o preço cai para o mesmo. Marque o padrão de reversão-chave. Esse padrão inclui três critérios. Em uma tendência de alta, pelo menos 3 candles ascendentes consecutivos precedendo o candle do padrão. O comprimento da sombra do candle do padrão deve ser pelo menos tão longo quanto o comprimento de seu corpo. O
Preço de fechamento do candle do padrão deve ser inferior ao preço de fechamento do candle anterior. Padrão de flâmula. A direção original do padrão de flâmula indica o movimento futuro esperado da tendência. A flâmula em si representa um período variável que é criado imediatamente após a tendência acentuada que criou o mastro da flâmula. Os limites do túnel de negociação, a flâmula propriamente dita, são criados pelas linhas de suporte e resistência, que são paralelas entre si ou ligeiramente convergentes, criando a forma de uma flâmula ou bandeira. Um padrão de flâmula ascendente é chamado de flâmula de alta, bullish, enquanto um padrão de flâmulas descendente é chamado de flâmula de baixa, bearish. O comprimento do mastro da flâmula pode ser usado para estimar o nível da meta de saída. O padrão de flâmula é considerado um padrão confiável, com 80 a 85% de chances de sucesso. Marque o padrão de flâmula. Triângulo padrão. Esta análise técnica reconhece 3 tipos de triângulos. Triângulo de alta. Neste padrão, o lado inferior do triângulo inclina-se para cima, enquanto o lado superior é horizontal. Em 80% das vezes, a breakout deste padrão de triângulo ocorrerá em um sentido ascendente. Triângulo simétrico. Neste padrão, os dois lados do triângulo são inclinados em relação um ao outro em uma forma convergente. Em 60% dos casos, a breakout que ocorre a partir deste triângulo continuará a direção original da tendência. Triângulo de baixa, bearish. Neste padrão, o lado superior do triângulo se inclina para baixo, enquanto o lado inferior é horizontal. Em 80% dos casos, a breakout deste triângulo ocorrerá em um sentido descendente. Marque o padrão de... Você aprendeu os conceitos básicos da análise técnica e como ela afeta a sua negociação na prática. Você também aprendeu os padrões básicos e de preços mais comuns. Na próxima lição, vamos nos aprofundar mais na análise técnica,